Chegamos agora então ao momento de sanar todas as dúvidas sobre aposentadoria. Conosco aqui a Concede. Thaís, boa noite, tudo bem? Boa noite, Neto. Tudo jóia? Matheus, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Concede no programa Piracicaba agora, a gente vai conversar então sobre aposentadoria, tirando suas dúvidas sobre aposentadoria. Você já pode ligar 2534-1234, tá bom? Estamos ao vivo nesta terça-feira, 2534-1234, você participa conosco aqui. Thaís, você cortou o cabelo, é isso? Cortei. Eu reparei, tá vendo? Você reparou? É, quando eu olhei no vídeo ali, Cortei. olha lá, cortou o cabelo. Bem curtinho. Ficou muito bonito, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Pode participar conosco ao vivo, 2534-1234 ou pelo WhatsApp 991411048. Vai tirando a sua dúvida e participando com a gente. A gente está participando aqui, Matheus, e falando um pouquinho sobre a questão do aposentado, né? Tive um aposentado aí na expectativa, né? Tem que trabalhar de novo. É uma realidade desse país e parece que não muda, Matheus. Porque o valor da sua aposentadoria é muito baixo. As pessoas, e aí nós vemos diariamente, né, Thaís, quando muitas vezes nós não conseguimos fazer com que o trabalhador consiga uma aposentadoria especial, que é uma aposentadoria, Neto, com aquele valor maior, aquela aposentadoria sem o fator previdenciário, ou então que o trabalhador consiga uma aposentadoria pela modalidade 95-85, sem o fator previdenciário, ele tem uma aposentadoria muito baixa. Ele paga uma aposentadoria, como muito bem o Neto falou. Paga a vida inteira, sim, né, Matheus? A vida toda, por um tempo muito longo, são 35 anos de contribuição para o homem, são 30 anos de contribuição para a mulher, e depois de todo esse tempo de contribuição, pagando sob 3, 4, 5 salários mínimos, ele se aposenta com 1 ou 2 salários mínimos. Por quê? Porque o governo federal, que é o nosso governo, quem paga as aposentadorias, ele entende que o trabalhador que se aposenta com 50 anos, que a mulher que se aposenta com 45 anos, ela é muito nova. E sendo muito nova, ela vai viver por um certo tempo de vida, um tempo longo de vida, e ele aplica o fator previdenciário. O fator previdenciário que leva em consideração a expectativa de vida do trabalhador. E então, reduz o valor da aposentadoria. É óbvio, Neto, que isso é um absurdo, porque ninguém sabe o quanto que as pessoas vão viver, o tempo que a pessoa vai viver. Hoje, uma mulher que começou a pagar o INSS aos 15 anos, depois de 30 anos, ela deve se aposentar sobre o valor que ela pagou, mas não é assim que a Previdência Social calcula o benefício. Se essa mulher se aposentar com 45 anos, ela sofrerá uma diminuição na sua renda de quase 50% no valor da sua aposentadoria. E sabe por quê? Porque a Previdência Social entende que essa mulher vai viver pelo menos mais 35 anos. Como que a Previdência Social sabe isso? Como é que prevê pode? isso? Isso não existe. Isso é um completo absurdo. Então, esse é o cálculo absurdo que a Previdência Social faz. Agora, o fator previdenciário, ele está em vigor desde 99. Poderia ser retirado por todos esses governos que vem passando, em 99, em 2000 e pouco, agora em 2000, no atual governo, mas não é retirado. Precisamos sim de um governo que olhe com bons olhos para os aposentados e que retire das aposentadorias esse fator previdenciário. Os trabalhadores, Neto, eu finalizo aqui dizendo que merecem uma aposentadoria justa e que eles possam, porque a aposentadoria, do latim, significa aposentos, ou seja, que a pessoa possa, após 35 anos, se dedicar ao lazer, à sua vida social e ficar no seu lar, no seu aposento. Mas não é assim, porque se ele trabalha ganhando R$2.000, como que ele vai sobreviver com R$880? Razão pela qual ele tem que se aposentar, mas tem que continuar trabalhando, pois com 880 ele não consegue sobreviver. Quando o governo brasileiro pagar uma aposentadoria justa, aí sim, nós teremos aposentados dignos, com aposentadorias justas,
vivendo em seus aposentos. Enquanto isso não acontecer, nós teremos, infelizmente, aposentados e aposentadas infelizes tendo que trabalhar aposentados. Por isso que você está assistindo o programa Piracicaba agora, você que vai se aposentar, ou você que já é aposentado e de repente agora assistindo o programa, assistindo aí, né, o Matheus Heller falar da Concede, você fala, puxa vida, será que eu não vou sofrer tudo isso daí? Será que eu sei explicar de fato e conseguir chegar no cálculo exato da minha aposentadoria e justa? Por isso que a Concede está em Piracicaba e atende para toda a região. Você, quando vai se aposentar, faça o cálculo correto, procure a Concede, toda a equipe da Concede vai atender o senhor, vai atender a senhora, vai fazer o cálculo, e por vezes o senhor tem direito que nem sabia. Ou ainda, né? De repente o senhor está aí para se aposentar e nem sabe que tem esse fator que o Matheus acabou de falar, que o senhor está sabendo agora, o que é esse fator? E na hora que o senhor vai apresentar a documentação, não fique na expectativa que vai ter alguém para explicar, não. Que as coisas não são assim. Então o senhor tem que ir preparado. Procure a Concede. O telefone é o 3422-0018. Anota, 3422-0018. Alô, pessoal de Santa Bárbara, que acabou de escrever para nós. Anota o telefone da Concede. 3422-0018, é 019, você vai ligar para o pessoal, eu assino o programa Piracicaba agora, eu quero marcar uma consulta, você vai trazer seus documentos e toda a documentação ela vai ser calculada para o senhor e para a senhora, tá bom? É a Concede ajudando aí centenas e centenas de aposentados a conseguir dignidade na hora de se aposentar, tá bom? Concede, tem telefone, alô, boa noite. Alô? Alô? Boa noite, quem fala? Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Sueli. Oi, Sueli, qual é o seu bairro? Meu bairro Alto. Bairro Alto, muito obrigado pela audiência no Bairro Alto. Pode fazer a pergunta para o Matheus e a Thaís, estão te ouvindo. Eu gostaria de saber se a Dilma tirou o desaposente. Olha lá. Ou aquele desaposente e se ele faz isso daí. Pois não. Sueli, primeiramente, boa noite. Muito interessante a pergunta. Sueli, está funcionando o microfone, né? Tá ok. Ok. Por quê? A pergunta dela é referente à desaposentação. E a desaposentação é importante, Sueli, porque ela só existe porque as aposentadorias possuem um fator previdenciário. Se as aposentadorias não possuíssem esse fator previdenciário, que é injusto, que eu acabei de dizer, não existiria desaposentação. As pessoas têm que continuar trabalhando, porque as aposentadorias são muito baixas. E mais ainda, porque as aposentadorias não têm um valor de atualização digno. Porque o salário mínimo, Neto, ele aumenta todo ano, 12% que seja. E a aposentadoria não aumenta 12%. Aumenta lá 6%, 7%, 8%, não importa quanto seja. Mas sempre é menos que o salário mínimo. E eu pergunto por quê? A pessoa que recebe um salário mínimo, ela paga mais ou menos que seja do que um saco de arroz ou feijão, do que aquele que recebe mais aposentadoria? Eu não entendo. O porquê que o salário mínimo aumenta mais na porcentagem do que o valor das aposentadorias? O porquê não se aplica o mesmo índice que se ajusta o salário mínimo, não se aplica nas aposentadorias? Porque daí, a pessoa que se aposentou com 5 salários mínimos, ou com 2 salários mínimos, no passar do tempo, também continuaria recebendo 2 salários mínimos e 5 salários mínimos. Mas isso não acontece. Em decorrência disso, o que o aposentado tem que fazer? O aposentado não pode sobreviver com uma aposentadoria de migalhas. Ele tem que trabalhar, porque o brasileiro não desiste. O brasileiro trabalha. O brasileiro tem sangue de trabalhador. Ele não é acomodado. Ele não fica no sofá da sua casa esperando o dinheiro cair do céu, porque ele não cai mesmo. Então a aposentadoria, que é muito pouca, vem. E ele vai trabalhar. E tendo que trabalhar, ele continua pagando o INSS depois de aposentado. E continuando pagando o INSS depois de aposentado, ele tem que ter direito a uma desaposentação. Claro. Porque se ele paga o INSS, ele contribui para a Previdência Social.
E se ele contribui para a Previdência Social, nada mais justo que essa contribuição reverta em benefício a ele, que ele possa pedir, então, uma nova aposentadoria. Ou então, além do governo não dar uma aposentadoria justa, o governo quer ficar com um tributo sem dar a ele uma contrapartida. É a mesma coisa que eu chegar, Neto, numa loja, eu dar R$100 a uma loja e eu não ter um produto em meu favor. Isso é uma injustiça por completo. É uma injustiça. Então, se eu chego numa loja, num posto de gasolina com o meu carro, eu dou R$100 ao frentista, ele tem que abastecer o meu carro na mesma quantidade do dinheiro que eu paguei no posto de gasolina. E é assim a Previdência Social. Se o aposentado pagou após se aposentar, essa contribuição previdenciária tem que reverter em seu favor. Por isso que, quando o aposentado continua pagando o INSS depois que ele se aposenta, ele tem que ter esse cálculo refeito na aposentadoria. E aí, a Sueli vem e muito bem pergunta: Mateus, a presidente Dilma aprovou a desaposentação? E eu respondo aqui com todas as letras, e não são muitas não, são 3 letras. Não, ela não aprovou, e poderia ter aprovado. A desaposentação foi objeto de lei, aprovada no Congresso Nacional. Mas aprovada quando? Aprovada agora, no ano passado. Mas, infelizmente, foi objeto de veto. Ela vetou a desaposentação. E, infelizmente, os milhões de aposentados do nosso Brasil não tiveram direito à desaposentação mediante lei, mas têm direito à desaposentação mediante decisões do Poder Judiciário. Se a Dilma tivesse aprovado a lei da desaposentação, automaticamente o INSS daria a desaposentação. Muito bem. Como não foi aprovada, então a Justiça é quem dá a desaposentação. Então, somente mediante um advogado para conseguir a desaposentação, ou então, através do Juizado Especial Federal, a pessoa consegue a desaposentação. A Concede faz isso? A Concede faz o cálculo da desaposentação. Então, qualquer tipo de cálculo, se vale a pena, porque tem muitos casos em que não vale a pena pedir a desaposentação. Então, nós fazemos o cálculo se vale a pena pedir a desaposentação ou não, salientando que o processo judicial nós não fazemos. Estamos ao vivo com o Concede no programa Piracicaba Agora. Olha, são tantos detalhes, né, que a gente começa a ficar sabendo quando traz o pessoal que entende, né, que é o caso da equipe da Concede, né. Nesse caso, a gente não para pensar, quer dizer, o salário aumenta e o salário do aposentado não aumenta na mesma proporção. Será que o aposentado, como o Mateus falou, nos provocou a pensar nisso? O aposentado paga mais barato o saco de feijão? Ele paga o aluguel mais barato? E o remédio? Ele paga mais barato? Como é que pode não aprovar uma lei como essa? Como é que pode não aprovar uma lei de desaposentação para poder fazer o cálculo correto, verdadeiro, se esse país é o que é pela contribuição dos aposentados que um dia foram, sim, trabalhadores e contribuíram para a construção desse país? Dá para levar a sério? 2534-1234, você participa ao vivo, está chegando pergunta com a Maria, 19h50. Diga, Maria. Tem pergunta no WhatsApp, boa noite, Mateus e Thaís, e também chegou pelo telefone, ela não se identificou, Ana? Não, né? Então, olha, diz que meus pais são aposentados. Como solicitar adicional de 25% da aposentadoria da minha mãe, já que ela precisa de um cuidador? Como ela não se identificou, Ela não se né? identificou, Thaís. Boa noite. Referente ao adicional de 25%, existe sim a possibilidade de ser acrescido no benefício dela os 25%, tá? Só que para isso precisa solicitar, pode até nos procurar lá no escritório Concede, precisa de uma documentação médica informando que ela necessita de cuidados especiais, que ela precisa de cuidados de ajuda de terceiros, tá? Para poder se manter, ok? E aí sim solicitar esse benefício de 25%, esse aumento de 25% na aposentadoria. Mas é interessante ressaltar, é importantíssimo ressaltar,
que ela deve ser aposentada por invalidez, tá? Ela tem que estar aposentada por invalidez para que consiga receber o adicional de 25%, Maria. Se ela for aposentada de qualquer outra forma, não há possibilidade de conseguir o aumento de 25%, tá? Mas é interessante que ela nos procure na Concede para a gente analisar toda a situação dela e poder encaminhar da melhor maneira possível. Então, nos procure lá no escritório. Olha, o telefone, você que está assistindo e mandou a pergunta, estou pelo telefone, anota o telefone da Concede, 3422-0018, 3422-0018, anota o telefone, já liga amanhã no horário comercial para marcar, agendar, então, o horário na Concede e poder aí dar entrada, né, nessa documentação. 19h54, estamos ao vivo, chegou pergunta também pelo WhatsApp, né, Maria? Chegou sim, olha, a pergunta chegando do Algodoal. A dona Lúcia diz que tem deficiência motora, mesmo com a deficiência. Se eu me aposentar antes dos 60 anos, eu vou entrar no, deve ser fator previdenciário? Lúcia, boa noite. Existe uma aposentadoria, é um pouco recente essa aposentadoria, que é específica para o deficiente, tá? Ela é específica ao deficiente. Então, esse tipo de aposentadoria, comprovando 30 anos de contribuição ou até menos, tá? Tem situações que você pode se aposentar, Lúcia, com menos tempo, não precisa completar os 30, tá? E ela aposenta sem a incidência do fator previdenciário, não sofre a incidência do fator previdenciário. Então, existe esse tipo de aposentadoria, pode nos procurar no escritório para a gente avaliar quanto tempo você tem, que você pode já ter o direito de se aposentar sem precisar completar 30 anos de contribuição, que é no caso do tempo de contribuição para a mulher, tá? No caso do deficiente é um pouco menos, e sem a incidência do fator previdenciário, sem aquela redução que o Dr. Matheus acabou de explicar. Estamos ao vivo, 19h55, Concede no programa Piracicaba Agora, tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. Você pode participar conosco, 2534-1234, 2534-1234, ou pelo WhatsApp 991411048. Chegou pergunta pelo telefone, Maria? Chegou sim, olha, a pergunta agora é de Rio das Pedras, é o seu Ricardo. Ele diz que tem 45 anos e é portador da síndrome do pânico. Tomo remédios controlados e tenho acompanhamento psiquiátrico. Apesar de todo o tratamento, ainda persiste a doença. Às vezes, não tenho vontade de trabalhar, pois sinto medo. Minha vida é bastante limitada, ando sempre acompanhado. Posso pedir minha aposentadoria por invalidez nesse caso, seu Ricardo? Ricardo, muito boa noite, inclusive, a toda a população de Rio das Pedras que nos assiste. Neto, as doenças psicossomáticas hoje são doenças que têm gerado a concessão de muitos benefícios por incapacidade. Uhum. O que é interessante na pergunta do Ricardo é que ele pode solicitar tanto o auxílio-doença como também a aposentadoria por invalidez. O que o INSS muitas vezes faz é indeferir, é negar na perícia médica o benefício. Eu atendo dezenas de pessoas todos os dias, amanhã não será diferente. E muitas vezes o INSS nega o benefício. A pessoa passa por dezenas de perícia e nessas dezenas de perícia o INSS nega o benefício porque entende que a pessoa está com condições de trabalhar. E muitas vezes a pessoa não tem condições nenhuma de exercer condições nem da sua vida social e muito menos da sua vida laborativa, da sua vida relativa ao trabalho. E a pessoa passa por uma, por duas, por três perícias e o benefício é negado. Nessas condições, o que nós orientamos é ajuizar uma ação ou no Juizado Especial Federal ou então na Justiça requerendo o benefício. O que é uma completa injustiça. A pessoa ter que se socorrer do Poder Judiciário. Por quê? A pessoa pagou o INSS e tem direito sim a se aposentar. Ele tem 45 anos de idade, ele pagou o INSS, a legislação diz que em caso de incapacidade, salvo em caso de acidente de trabalho, a carência exigida é de 12 meses. Então, se ele pagou o INSS por 12 meses e se encontra incapacitado para o trabalho, ele faz jus a um benefício por incapacidade. Se essa incapacidade for
temporária, ele vai receber o auxílio-doença por 1 ano, por 6 meses. Se essa incapacidade for permanente, se ele não mais conseguir condições de trabalhar, ele deve ser aposentado por invalidez. E aí não tem idade. Se ele tem 30 anos, se ele tem 25 anos, ou se ele tem 50 anos. Se ele estiver inválido, ele deve ser aposentado por invalidez. Agora, Matheus, só para a gente entender um pouquinho como que acontece, né? Às vezes é negado isso, é negado 1, 2 vezes, e buscar esse auxílio na Concede, né? Isso também acontece, quer dizer, olha, eu estou com esse problema e me negaram. A Concede também auxilia a procurar um caminho, Matheus? Sim, sem dúvida. Neto, muitas vezes o benefício é negado porque a pessoa verteu contribuição em código errado, a pessoa verteu contribuição em alíquota errada, a pessoa passou por perícia sem atestado médico, são orientações que a pessoa não tem. E aí a pessoa vai a uma perícia médica e o benefício é negado. E também, muitas vezes, a pessoa tem todas essas orientações e ainda assim também o benefício é negado. Então, nesse caso, é somente a justiça para poder alterar esse ato de injustiça cometido pelo INSS. 25 34 1234, estamos ao vivo, você pode participar conosco. Tem última pergunta? Diga lá, Maria. Tem sim, olha, a dona Nádia, lá do bairro Piracicamirim, ela diz aqui: boa noite, gostaria de saber, estou aposentada por invalidez, previdência no código 32, tenho direito a rever esse valor? É a Nádia do Piracicamirim, aí ela manda aqui um número, né? Estou aposentada depois de 3 anos de afastamento, trabalhava lá na empresa, estou aguardando prótese no joelho, pelo menos até hoje estou com convênio com funcionária. Nádia, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida com o valor 100% da média de contribuições que você veio fazendo de 1994 até hoje, tá? Ou até a data, perdão, que você conseguiu a aposentadoria. Então, você recebe 100%, não tem incidência de fator previdenciário, não tem incidência de nada, viu, Neto? É 100% do valor. 100%. O que dá para ser feito é que, no escritório, nós podemos analisar todas essas contribuições que foram selecionadas pelo INSS, pelo cálculo do INSS, para ver se está correto, tá? E aí, sim, se houver alguma coisa incorreta, nós podemos pedir a revisão, mas é interessante que ela faça uma consulta e a gente analise toda a documentação. Agora, é interessante você falar sobre isso, quando a consulta ela é feita justamente para se calcular, ver todos os documentos, entende? Por isso que é necessário, como a Thaís falou, que se traga os documentos, que se faça a consulta para poder fazer uma análise. Eu conversei, eu acho que foi com... Puxa, não vou lembrar o nome dele agora. Esteve aqui e ele falou, olha, eu estive lá na Concede e eu estava com um pensamento assim, né? Achando que era aquilo. E aí conversou com você, viu, Matheus? E o Matheus falou, foi bem claro. Ó, se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Eu acho que é no caso da desaposentação. Se você fizer isso, você vai perder dinheiro, não compensa. Então, ele ressaltou, ele ficou meio triste porque ele achou que ia poder ganhar mais, infelizmente, né? Mas ele ficou muito feliz pela atitude. Quer dizer, não, segundo ele, falou, ninguém me enrolou. O Matheus foi claro, ó, não faça que você vai perder dinheiro. E essa é a característica também que a gente tem que ressaltar da Concede, né, Matheus? A verdade é acima de tudo, Neto. Se a pessoa tem direito, nós falamos. E se a pessoa também não tem direito, ela sai de lá sabendo a verdade. Não tenha dúvida disso. Chegamos ao final do programa Piracicaba agora. Quero agradecer pela presença. Terça-feira estaremos de volta aqui, né? Com certeza. Obrigado, Thaís. Obrigado, Matheus. Obrigado, Neto. Olha, deixa eu só agradecer aqui o pessoal de Santa Bárbara, que diz que não perde o programa, viu, Neto? O Sidney e a Luísa. E eles diz que é fã número 1, viu? E obrigado. também usa candura lá. Opa. E eles mandaram fotos das orquídeas. Vamos terminar então com essa imagem linda aqui lá de Santa Bárbara. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Muito obrigado pelo carinho. Fique com Deus. Até amanhã ao vivo a partir das 18 horas. Tchau.